queridos, amado povo de Deus, que a paz do Senhor esteja com você. Hoje é quarta-feira, hoje Nossa Senhora por excelência, quarta-feira mariana. Hoje é dia de São Francisco de Sales, o santo da mansidão. Eu quero saudar a todos os que estão acompanhando, você que me acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9, Deus em primeiro lugar, 99,5, AM 1430 e as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Que Deus me regue, com certeza. Que Deus abençoe e nos regue. E eu quero saudar a todos os que estão acompanhando pela TV Evangelizar Parabólica Digital, você que me acompanha pelas RTVs, pelas plataformas digitais. Queridos filhos e filhas, nós estamos no 9º dia da novena de São Sebastião. 9º dia. Vamos rezar hoje também o Santo da Mansidão, São Francisco de Sales. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus começou a ensinar. De novo às margens do mar da Galileia, uma multidão, uma grande multidão, se reuniu em volta dele. Jesus entrou no barco e se distanciou para poder ensinar melhor. E falava em parábolas. Jesus contou a seguinte parábola: o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram a semente. Outra parte caiu em terreno pedregoso. Brotou logo. A terra não era profunda, mas quando saiu o sol, a planta foi queimada. A outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa. Senhor, sois o Deus semeador. Sois um Deus que ao longo de toda a história da humanidade, pelos patriarcas, pelos profetas, e propriamente na encarnação, foste o Verbo encarnado. A semeadura continua, Senhor, e hoje a igreja continua a semear. Portanto, a primeira prece, Senhor, dai-nos disposição a continuar a semear. Dai-nos disposição. Que o pai de família, a mãe de família, semeie o bem na sua casa e na educação dos filhos. Que a igreja, pelo Santo Padre o Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes e neste ano do leigo, como cristãos, continue a semear justiça, paz, serenidade, amor, caridade, gratuidade. Dai-nos, Senhor, disposição a semear. Dai-nos, Senhor. Não importa onde a semente caia, precisamos semear. Doutra parte, que a semente não caia à beira do caminho, porque os pássaros logo virão, o diabo logo roubará essa semente.
Então, ajude-nos a semear de forma certeira, não à beira do caminho, mas no coração. Senhor, há tantos espinhos, preocupações, entra ano, sai ano, e este ano, Senhor, que já vai no 24º dia, é um ano de eleições, de Copa. Não deixe que seu povo se perca nas suas obrigações conscientes de eleger os governantes. Senhor, que a semente não caia entre espinhos e nem em terreno pedregoso, para que não se perca, que crie raízes profundas na mente, na alma, raízes profundas na nossa própria humanidade, raízes profundas que possam suportar os momentos de deserto, de estiagem, de contrariedade, de tribulação. Senhor, eu preciso do teu carinho. E semeie, Senhor. Semeie em mim, que eu quero te oferecer um solo fecundo. Eu quero te oferecer, Senhor, o melhor de mim. Da mesma forma que peço de semear naqueles que estão perto de mim, semear sonhos, semear esperança, semear fé. Eu preciso desse amor, Senhor, para cessar os medos, mudar o meu viver. Lembre-se, Deus é o semeador. E nós, como cristãos, somos chamados a semear. Eu tive o privilégio de gravar essa música com Luan Santana, Semeando Estrelas. Bem própria para hoje, viu? Semear o bem. E a pergunta que eu faço, você vai semear o que você tem dentro de você. Hoje, o que você tem nos bolsos para semear? Raiva? Vingança? Pedras? Aí vai ser ruim, hein? Põe coisa boa. E por onde você passar, deixe um grãozinho cair. Então nós faremos um mundo diferente. Quem sabe, as sementes vão germinar. E o mundo ficará mais florido, bonito, harmonioso. Porque eu e você, no dia de hoje, vamos semear o bem. Eu vou para o intervalo, eu volto já. É verdade. O que você carrega com você é o que você semeia. Que sejam coisas boas. Eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, hoje é o 9º dia da novena de São Sebastião e eu fiz questão durante a novena de apresentar quem era São Sebastião e apresentar como um modelo para os jovens, um modelo de amor incondicional, jovem discípulo mártir de Jesus, para que os jovens o tenham como exemplo. É sempre bom. Filhos, hoje nós celebramos um doutor da igreja, São Francisco de Sales. E eu dizia que é o santo da mansidão. Mas não se iluda. A mansidão não era algo do seu caráter. Pelo contrário, ele era colérico, irascível. Há quem diga que ele tinha surtos de fúria, de uma impaciência tremenda. Como é que ele venceu?
Ele venceu tendo domínio de si. Já ouviu essa palavra? Domínio de si? Apareceu na leitura orante. Padre, a gente consegue mudar? Consegue. Ter domínio de si. E isso é um esforço, é um lapidar-se, é um trabalhar. Depois eu falo mais sobre São Francisco de Sales, que é um exemplo muito bom para mim e para você. Agora, escute esse testemunho, por favor. Eu sou a Jacira, eu sou de Pedreira, padre. Eu quero dar um testemunho. Sim. De novena em novena, eu e meu marido de joelho no terço da Santa Chagas, rezando, pedindo pelas dívidas, padre. Estávamos muito endividados. E agora, na Nossa Senhora das Graças, nós conseguimos, padre, uma causa de 8 anos na justiça e a gente recebeu e pagamos as nossas dívidas, padre. Eu só tenho a agradecer Amém, ao Senhor, Jacira. agradecer a Santa Chaga, agradecer a Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Muito obrigado, Padre, pelo Senhor ensinar nós a ler a Bíblia, Padre. Meu marido com uma e eu com a outra. A gente acompanha o Senhor. Muito obrigado. Minha casa está sendo renovada por Jesus, por o Senhor, por Deus. Obrigada, Padre. Sou associada, escuto em Pedreira pelo aplicativo. Amém. Graça recebida, graça testemunhada. Meu abraço, Jacira, de Pedreira, São Paulo. Ela acompanha pelo aplicativo. E ela disse, ó, minha casa foi restaurada, minha família restaurada. E que é bonito, né? Ela disse, eu com uma Bíblia e meu marido com outra. Oh, gente, isso é sinal, é a primavera, é a unção do Espírito Santo. Povo com a Bíblia, e não é só de enfeite, não. Não é para guardar santinho de 7º dia, não. É para rezar. Que coisa bonita. Fico muito feliz de estar podendo contribuir dessa forma. E olha, cada leitura é algo novo. Você viu ontem, né? E hoje também não vai ser diferente. Meu abraço e obrigado, Jacira, por ser associada. E você, faz como a Jacira. Torne-se um associado. 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Liga agora. A nossa equipe está em prontidão. Sabe por quê? Gente, nós temos tantos desafios. RTVs para serem implantadas. Nós temos um processo de digitalização de tudo isso. E quem tem o canal de TV, quem tem rádio, sabe o quanto bem faz. Como que você faz? Para ajudar a obra Evangelizar Preciso, é só um jeito. Fazendo parte da obra pelo 3221 6060 dígito 1. Tecla número 1. E a medida para ver como você está, se você está recebendo o jornal. O jornal de, por exemplo, janeiro. Recebeu? Se não recebeu, alguma coisa está errada. O recebimento do jornal é uma boa medida. Todo mês nós mandamos um. Filhos queridos, eu vou falar com uma filha de Deus, que a paz do Senhor esteja com você, filha de Deus. Amém, Padre. Deus abençoe. Você fala de que lugar do Brasil? Eu estou falando de Santa Catarina. Santa Catarina. Então seja bem-vinda. O que está acontecendo, filha? São duas situações, Padre, que eu quero pedir intercessão. A primeira seria dos meus pais, né? Eu tenho uma mãe que ela é alcoólatra. Tá. A minha mãe hoje ela tem 52 anos, meu pai tem 60 anos. E ele já está numa situação de estresse muito grande nessa situação, né? De ela sempre querer estar bebendo, estar querendo em festas, e ele, né, já com a idade, querer estar mais sossegado. Filho, eu não estou conseguindo entender, desculpa, eu não sei, o telefone esses dias estão ruim. Equipe, tem que providenciar, que eu não consigo entender o que fala. Sua mãe é alcoolista? Isso, né? Ela tem 52 anos hoje, né? 52. Isso. E tem meu pai. Tá. São casados, os dois há 35 anos. Tem 60 anos ele. Tá. Então, ela é alcoólatra, todo final de semana ela quer festa, todo final de semana ela quer sair, né? Tá. Sempre. E ele quer mais ficar tranquilo, sossegado. E nisso meu pai está se esgotando, ele está num estresse já muito grande, a ponto já de se separar dela por conta dessas situações dela, né? Sim. A minha mãe, ela, desde muito nova, hoje não, mas desde muito nova, ela sempre se envolveu com Umbanda. Com Umbanda?
que é vai ser santo, que, né, vai no terreiro, vai ser santo, né? Sempre se envolveu muito com o ocultismo, com tudo isso, né? Entendi. E eu tenho um irmão de 35 anos que ele mexe com isso, com o ocultismo. Entendi. Né, padre? Então, ele sempre bota o nome da minha mãe lá, nas orações dele, nessa parte de Umbanda, né? Que envolvimento com esse ocultismo todo. E a minha mãe está sempre nessa situação. Ela vem, a origem dela é disso, né? Ela vem disso, né? Filha, então, e peraí, seu irmão é um irmão mais velho? 35 anos, é meu irmão mais velho, eu tenho 32. Você tem 32. E há quanto tempo sua mãe vem com... Você falou que ela teve essa formação dentro da Umbanda, mas há quanto tempo que ela bebe? Há muitos anos, padre. Muitos anos. Muitos anos. E você está me dizendo que o teu pai está cansado. Já está falando de separar. Isso, está muito estressado. Você já tentou conversar com ela e propor a ela um tratamento? Sim. E o que ela responde? Ela não aceita, padre. Ela diz que ela não é. Que ela para quando ela quiser. Ela tem noção que ela está perdendo o casamento? Tem. A gente já visual. E como ela reage? Ela duvida. Hã? Ela tem muita segurança. Ela duvida, ela tem muita segurança. Entendi. Né, disso, ela duvida muito. E a gente conversa muito, fala para ela buscar, rezar. Eu comprei o DVD para ela do seu retiro, para ela ficar vendo tudo isso. Entendi. Pra ela buscar rezar bastante, só que ela é mais fria do que quente, né, nessas partes. Minha mãe não tem. É que faltou a base, né, filha? Faltou a base. E como que você, com essa formação hoje, pelo que sei... Eu nunca participei do ocultismo, nunca participei Você é católica? Da Umbanda. Eu sou católica carismática, sempre fui da católica, né? Sempre frequentei, sempre vou às missas, o grupo de oração. Já fui serva, hoje não sou mais, né? Já estou um pouquinho mais afastada devido à correria ali, que assumi algumas coisas pessoais, mas sempre fui. O meu pai também é. Entendi. Né? Eu conheci a senhora através do meu pai. Olha que lindo. É muito incomum o que você está partilhando. Geralmente é um pai alcoolista, é aqui a mãe. Mas vamos rezar, filha. Você pode ter certeza, colocar nas santas chagas de Nosso Senhor, por intercessão da Virgem Maria. Hoje estamos falando. E, filha, pega sempre uma foto dela e coloca perto do rádio. E a gente vai pedir muito a Deus por essa libertação. Essa libertação que começa por uma aceitação de que precisa de ajuda. Você ia falar alguma coisa? Eu também queria um aconselhamento em relação. Eu me casei em 2012, né? E em 2016 o meu marido ele pediu um divórcio. Ele saiu de dentro de casa e pediu divórcio e ficamos separados mesmo 3, 4 meses. E após esse período de separação ele começou a se aproximar novamente de mim e do meu filho. A gente tem um filho, né? Começou a se aproximar novamente e ficou nessa vem, vai. Filha, eu tenho que ir para o intervalo em respeito às rádios irmãs. Se você puder, aguarde na linha, eu volto falando com você, pode ser? Pode. Voltamos já, eu volto com a leitura orante da terceira carta de São João e falando com essa filha de Deus de Santa Catarina. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, a leitura nos levará hoje à terceira carta de João. E ontem foi bem curtinho, mas mais que suficiente. Então hoje, terceira carta de João, nós vamos pegar versículo 3, hoje. Mas eu tô com uma filha de Deus, ela partilhou da mãe, que é alcoolista, tem uma vida na Umbanda,
segundo as palavras dela, o irmão continua na Umbanda, e ela começou, eu estava indo para o intervalo, a falar do casamento dela, que estão há 3 meses. Filha, vocês se separaram, quantos anos vocês ficaram casados? A gente casou em 2012. Quantos anos? Em 2016 ele pediu divórcio. Tá. Quais foram os motivos de pedir o divórcio? O que foi alegado? A situação financeira, imaturidade, liberdade. Foi você que pediu ou ele? Ele pediu divórcio. Ele pediu o divórcio. Uhum. Você deu? Entre aspas, eu dei. Né? Eu insisti. Aí agora, depois de 4 anos... 4 anos isso? Não. Há quanto tempo vocês estão separados? A gente está separado desde 2016. Tá. Né? Então ele está se aproximando. No ano de 2017, ele começou a voltar a se aproximar mais ainda da gente, a ficar mais perto, a ficar mais junto, a querer voltar. Só que ele não vinha para dentro da casa, eu ficava na minha casa, ele na casa dele. Né? E nessa situação, eu falei para ele que eu não iria ficar, que eu iria continuar seguindo a minha vida. Eu vou continuar seguindo a minha vida, se tiver que sair, vou sair, se eu tiver que ficar, eu vou ficar. Qual a tua dúvida hoje? É que eu fui casada na igreja, no religioso e no civil. E a minha maior dúvida, a minha maior preocupação é que, assim, quando a gente casa na igreja, uma vez casado, eternamente casado, né, padre? Eu já tenho consciência que se eu for na missa, eu não posso comungar. Eu acho que... Peraí. Tá errado. Tá errado. O fato de estar separado, você pode casar, você pode comungar sim. Mas se tiver envolvimento com outra pessoa, não? Não, aí não. Mas você está envolvido com outra pessoa? Então, eu não pretendo ficar solteira sempre. Tá. Então, isso é um assunto. Eu saio, padre, encontro pessoas. A pergunta não é essa, filha. A pergunta é, o que você quer para a tua vida? O que você está buscando? Eu quero ser feliz, padre. Eu quero ser feliz com a pessoa que me faça feliz. Tá, mas então por que você está de namorico com o teu ex? Eu tenho medo, padre, porque assim, como a gente foi casado na igreja, né? Eu tenho medo da gente se separar realmente, cara. Mas você já deu divórcio, filho? Mas se eu ficar separada, eu tô me envolver com outra pessoa, pra mim, na minha consciência, eu tô caindo no adultério. Você sabe que estaria. Isso não há dúvida, isso é da Sagrada Escritura. A questão, volto a dizer, o que você e teu ex-marido, que é teu marido que você deu o divórcio, tem em comum? Como reconstruir esse casamento? Essa é a questão agora. Quais são os pontos de reconstrução? Se ele alegou imaturidade, ele alegou certas coisas, o que mudou nele? Hoje ele está mais maduro. Mas você tem que se focar nisso. Você tem que se focar. Houve mudança ou não? Houve muita mudança. Pai. Então deixa muita mudança. Houve um amadurecimento, sim. Então não há porque dúvida. Hoje ele fala que ele vai voltar somente para dentro de casa com as malas quando ele passar num concurso público. Parece-me que o amor de vocês está muito condicionado a dinheiro, né? Infelizmente. A família dele tem condição financeira boa, então ele botou isso na cabeça e é isso que ele quer. Ele quer ter uma condição financeira que Deus te dê discernimento, muito grande. filha. Deus te dê discernimento, eu não sei o que dizer. Que Deus dê o discernimento. Bíblia aberta, cartilha de oração. Difícil, você percebe? E a ligação ruim é complicada. O amor não pode ser limitado assim. Eu volto quando? Eu serei casado quando? Não dá para tirar férias de ser casado. Não dá para tirar férias de ser padre. Por isso que o casamento parece-me que diz na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Então, filha, tá evidente para você. Quando eu passar no concurso público, eu volto. Ora, na alegria e na tristeza não conta?
Você percebe que é um ciclo vicioso? Você percebe que vai desestruturando? Ó, essa filha aprendeu com o pai o catolicismo. Segue a igreja. Mas você percebe o que é um lar desestruturado? Isso não é maldição. Isso é repetir o que viu. Senhor, eu quero rezar por essa filha de Deus de Santa Catarina. Dê discernimento a ela. Senhor, olhai por essa mãe, por ela que não sabe como conduzir o matrimônio agora. E que esse círculo vicioso possa ser interrompido. Eu creio, Senhor. A leitura orante. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus. Pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo, sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar estas pessoas, pois assim poderemos tomar parte do seu trabalho de anunciar a verdade. Palavra da salvação, palavra do Senhor. Graças a Deus, meu querido amigo. Olha o que é enaltecido. Ele fala para Gaio. Mas quando há um elogio de João a Gaio, nós podemos ver aqui o que é que deve ser buscado, né? É olhar o que João elogiou e tentar compreender como uma virtude a ser buscada. Vamos tentar encontrar juntos? Você tem sido fiel naquilo que fez pelos irmãos. Então, primeiro ponto, ser fiel. Mesmo quando são estrangeiros, eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Portanto, ajude essa gente a continuar sua viagem de um modo que agrade a Deus. A palavra ajudar. Pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós precisamos ajudar estas pessoas. Eu volto já. Volte comigo. Algumas virtudes são exaltadas pelo apóstolo João na terceira carta. Ser fiel, amar, ajudar, colaborar. Senhor, dai-nos a graça de sermos também assim virtuosos. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos fiéis à nossa missão, fiéis ao amor a Deus, fiéis ao amor dos irmãos.
E é nesse espírito que eu quero falar desse grande homem, São Francisco de Sales, que tem muito a nos ensinar. Eu já disse algumas coisas. Um homem que teve que trabalhar, se trabalhar. Qual foi a palavra que foi usado? Ter domínio de si. É interessante que Francisco nasceu no Castelo de Sales, era nobre. A mãe de São Francisco de Sales era uma condessa. E ela deu a melhor formação a Francisco de Sales, na Companhia de Jesus, nos jesuítas. Aprendeu vários idiomas. Muito cedo, Francisco de Sales fez o voto de viver a castidade. Ele escreveu 2 grandes livros, e cito: Introdução à Vida Devota, quem gosta de ler vale a pena, e o Tratado do Amor de Deus. Principalmente esse Introdução à Vida Devota, vale a pena ler, de São Francisco de Sales. Ele foi atacado, você acha que não são tentados os santos? Ele sofreu uma grande tentação, sabe qual era? De duvidar da misericórdia de Deus. Foi quando ele procurou auxílio em Nossa Senhora. E naquele momento, essa tentação, porque essa tentação é perigosa. Você é incapaz de aceitar que Deus te perdoa. E ele pediu: Nossa Senhora, me ajude. E esse pensamento foi embora. Estudou em Pádua, quis ser padre. No seu itinerário de pregações, ele tinha um zelo apostólico muito grande, São Francisco de Sales. Ele, com a ajuda da imprensa, ele começou em Genebra a divulgar a fé católica. Lembremos que ele foi um homem em momentos difíceis. Um apóstolo do amor, da misericórdia. Um homem que conseguiu nos seus tratados falar sobre mansidão. Mas pasmem, toca o sino, sacristão. Depois da sua morte, acharam embaixo da escrivaninha dele, toda arranhada, porque ele tinha um temperamento muito forte. Então, para não descontar nas pessoas, ele arranhava a escrivaninha com as unhas. Ele preferia arranhar a mesa do que ferir as pessoas. E conseguiu ser conhecido pela sua mansidão. Você entende o que eu estou explicando? Caiu a ficha? Direcionar. Ele direcionou aquele gênio forte, não nas pessoas. Fundador da Ordem da Visitação, patrono da família salesiana, fundada por Dom Bosco. Morreu com 56 anos, sendo 21 vividos como bispo. São Francisco de Sales, ele foi aquele que, chegando numa comunidade, a maioria não era católico. E ele escrevia bilhetes e deixava nas portas das casas, convidando para a missa. Zelo apostólico. São Francisco de Sales, dai-nos a mansidão, fruto do esforço, de um domínio de si, mas principalmente da graça de Deus. Amém. Olha, estude um pouco sobre São Francisco de Sales, você vai ficar apaixonado. Você é uma pessoa irascível, nervosa, gênio forte, toma São Francisco por seu patrono. Escute esse testemunho. Me chamo Cleuci, falo de Biporã, no Paraná, ouço o senhor pela Rádio Alvorada de Londrina. Opa! Gostaria de deixar meu testemunho
No dia 9/8, a minha mãe pegou o resultado do eletro e o cardiologista disse a ela que precisava fazer um cateterismo. Ficamos muito abaladas. Eu e minhas irmãs choramos muito, mas como sempre ouço o programa Experiência de Deus, no dia 10/8 o Senhor começou a novena da Sagrada Família e eu comecei a fazer com o Senhor e pegava água benzida e levava para minha mãe tomar e passar no peito. E à noite eu também fazia a novena das Santas Chagas na intenção da cura. E eu pedia que Jesus rolasse a pedra do caminho da minha mãe. Sim. Que ele passasse na frente e desobstruísse as veias do coração dela. Quando chegou no dia dela se internar, eu estava no 6º dia da novena das Santas Chagas. E ela chegando no hospital para que ela se internasse, o médico pediu que fizesse novamente o eletro. E nessa hora, eu e minha irmã pedimos a Deus e a Nossa Senhora que mudasse aquele resultado. E naquele momento o médico refez novamente o exame, porque nada foi constatado. E o médico perguntou a ela se ela era uma mulher de fé. E ela respondeu que sim. E ele disse, então dobre a sua fé, pois a senhora está curada. Oh, meu Deus. Obrigada, Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Sagrada Família, pela graça recebida. Graça alcançada, graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Meu abraço, Gleuci, que fala de Ibiporã, que ela, dando graças pela Sagrada Família e pelas Santas Chagas de Jesus, a cura que recebeu da mãe. Louvado seja Deus. Então, tem um programa Experiência de Deus das 10 às 11, mas é só se informar na própria Rede Evangelizar, tem os horários do texto das Santas Chagas, da novena das Santas Chagas, e dizendo que a novena das Santas Chagas também está disponível para todas as emissoras de rádio que queiram transmitir, e tem sido de grande bênção em nossa vida. Filhos, tem uma frase de São Francisco de Sales que eu gosto muito. Não se preocupe com o que pode acontecer amanhã. O mesmo Pai Eterno que cuida de você hoje, se encarrega de você amanhã e todos os dias. Ou Ele protegerá você no sofrimento, ou dará forças para enfrentar o sofrimento. Ele conclui, portanto, confie no Senhor. Ele cuida de você. Bonito, não é? É ato de confiança. É ter esse ato de confiança total em Deus. Hoje, amanhã, o mesmo Deus que cuida hoje, cuida amanhã. Se amanhã Ele me tira do sofrimento, bem, se não, Ele me dará força para passar por ele. São Francisco de Sales. Queridos filhos, como é bom aprendermos de quem já fez uma caminhada como São Francisco e outros santos. Quando nós citamos os santos aqui, é para entendermos que alguém já trilhou os mesmos caminhos, as mesmas dúvidas que eu e você. E aprender com eles como fizeram, como superaram, como passaram adiante. No que se refere ao gênio difícil, São Francisco de Sales tem muito a dizer. Então, procure saber um pouco mais como que esse homem venceu. Eu contei a história da escrivaninha, mas tem tantas outras histórias. Você acha que você é o único que tem gênio forte? E acha que pode descarregar seu gênio forte nos outros? Está errado. Ninguém merece ser tratado mal. A mansidão é uma virtude a ser buscada no exercício, na oração e na graça de Deus. Eu vou para o intervalo. Que tal agora você ligar? Torne-se um associado 0 operadora 41 3221 6060, tecle o número 1. As pessoas vão te atender e você passa a colaborar com essa obra que só quer fazer o bem, levar o Evangelho de Deus. Eu volto já. Querido povo de Deus, hoje é aniversário da rádio. Não,
Não tem rádio de aniversário, não. Só de bispo. Tá bom. Parabéns ao bispo Dom Romualdo Matias, da Diocese de Porto Nacional, Tocantins. Aniversário do bispo Dom Valério Breda, da Diocese de Penedo, Alagoas. Querido povo de Deus, São Francisco de Sales, um exemplo a ser seguido. Posso dar um conselho? Pega nem que seja no Google, vai na Vida dos Santos e aprenda a vida desse homem. Eu disse 2 livros dele, Itinerário para a Vida Devota, é um bom livro. Ou pega um resuminho da vida de São Francisco de Sales, vale a pena. Um outro pensamento dele dizia: não espere as mudanças e eventualidades desta vida com medo. Antes, encare cada momento com firme esperança, porque Deus sempre estará disposto a livrar-lhe do mal. O medo não faz bem. A coragem, a fé, esta são armas para vencer o medo. São Francisco de Sales. Então, meu filho, pra frente! E eu quero partilhar mais um bilhetinho que chegou. E me entregaram na igreja do Guadalupe, no santuário. Padre, é com muita alegria que eu venho aqui na igreja de Guadalupe e entrego esse testemunho. Minha filha de 10 anos foi diagnosticada com hipotireoidismo e tinha cisto na tireoide. Fiquei nervosa, preocupada. Foi quando eu sou de São José dos Pinhais, meu abraço a São José, já tem um novo bispo que é Dom Celso Marchiori, é a região metropolitana de Curitiba. Fiquei muito preocupada e comecei a vir ao santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Coloquei o nome dela, os exames. Fiz todas as novenas nas quartas-feiras. 40 dias depois, voltei com ela para fazer os exames. Padre, não tinha mais nada. Ela não tem nada, nem hipotireoidismo e nenhum cisto. Eu tenho os exames de antes e os de agora. Os médicos não dizem nada. Não precisa, eu sei. Foi Deus e Nossa Senhora de Guadalupe que a curou. Amém. Quem escreveu foi Franciele, de São José dos Pinhais, da Quarta-feira Mariana. Meu abraço, São José. Toca o sino, sacristão. Quarta-feira Mariana, Nossa Senhora. Claro, hoje à noite, quem quiser acompanha a Rede Vida Evangeliza, 8h30 da noite. Ao meio-dia, novena de Nossa Senhora de Guadalupe. E agora, 9º dia. 9º dia de São Sebastião. Padre, amanhã. Amanhã, São Brás. Amanhã começa São Brás. Mas hoje, até a noite, até meia-noite, 9º dia da novena. Reze comigo. São Sebastião, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Ó glorioso mártir São Sebastião, vós que derramastes vosso sangue e destes vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ó glorioso mártir São Sebastião, alcançai deste mesmo Senhor a graça de sermos vencedores dos nossos verdadeiros inimigos, o ter, o poder e o prazer. Ó glorioso mártir, protegei com vossa intercessão, livrai-nos de todo mal, de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam para Jesus aqueles que se perderam na fé. Gente, não posso deixar essa filha de Deus, gente. Você tem noção? Uma forma veio, ela disse o Umbanda, ela falou em ocultismo, ela. Mas ao mesmo tempo que a mãe dela se encontra no alcoolismo, não aceita ajuda.
Ela agora está vivendo uma separação. E olha que a ligação não estava boa, mas era o suficiente para perceber o quanto ela estava sofrendo. Se sentindo impotente. Esse é o pior sofrimento, a pessoa não consegue agir. Senhor, por intercessão de São Sebastião e Nossa Senhora, ajude essa filha de Deus de Santa Catarina, no que se refere à mãe, mas no que se refere ao seu próprio casamento. Ó Deus eterno, por intercessão de São Sebastião, vosso glorioso mártir, encorajastes cristãos encarcerados e livrastes cidades inteiras da peste. Atendi hoje a súplica que confiante vos apresentamos. Socorrei-nos em nossas necessidades, alivio as nossas angústias. Senhor, pedimos por aqueles lugares onde tem enchente, lugares onde há seca, lugares onde a lavoura está correndo risco de perda. Protegei os agricultores, curai os doentes e livrai-nos do contágio. Curai os doentes, livrai-nos do contágio. São Sebastião, jovem discípulo de Jesus, rogai por nós. São Sebastião, jovem discípulo de Jesus, rogai por nós. E mais uma vez, que São Sebastião seja um exemplo para a juventude. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus, por intercessão de São Sebastião, hoje de São Francisco de Sales, hoje de Nossa Senhora, abençoe a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, abençoe você e todos os que você traz no seu coração agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Evangelizar é preciso.